Que a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos que me acompanham neste momento. Nos vídeos anteriores eu falei sobre as palavras hebraicas Sheol, Gehinom, as palavras gregas Gehenna, Tártaros, Thanatos, que têm aplicações diferentes e que foram todas generalizadas para a palavra latina inferno. E o conceito de inferno que a religião propaga é de um lugar onde já se encontram as almas sendo punidas por Satanás e suas hostes espirituais. E mais uma vez eu quero reiterar que isto é um conceito pagão mitológico que os espíritos enganadores têm usado para denegrir o caráter de Deus através do sistema religioso. Hoje eu vou falar sobre a palavra Hades, que é o termo grego da palavra hebraica Sheol, que significa sepultura. Mas uma coisa é Sheol no hebraico e outra coisa é Hades no grego. Pois no grego a palavra Hades, além de significar sepultura, tem um sentido mitológico pagão e é usada também para denominar o nome do deus Hades. Ela aparece 10 vezes no Novo Testamento grego. Não tem como checar todas as passagens, mas eu vou explorar algumas. Eu começo o estudo de hoje com Salmos 16, a partir do versículo 9. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui no texto hebraico temos a palavra Sheol, e Sheol é lugar de repouso, segurança, não de gritaria, nem de ranger de dentes, como se ensina por aí. No Novo Testamento, Pedro cita esta profecia, se referindo ao Messias, em Atos 2, versículo 27, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. No texto grego aparece a palavra Hades, e a profecia diz respeito a Cristo, que o seu corpo não viu a corrupção, ou seja, o seu corpo não se decompôs, os bichos não comeram sua carne. E este inferno de repouso é o destino de todo ser humano mortal. E a palavra Hades aparece também na parábola do rico e Lázaro, no versículo 23. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Este texto não é uma história literal, mas sim uma parábola. Os gregos criam em imortalidade da alma, ensinavam que no Hades havia 2 compartimentos, o Elysium para as almas boas e o Tártaros para as almas ruins, e que após a morte as almas se separavam do corpo, e as almas boas iam para o Elysium e as almas ruins iam para o Tártaros. E está em cartaz um filme baseado neste conceito mitológico. O nome do filme é Elysium. No filme as pessoas são divididas em 2 classes, a classe rica e a classe pobre. A classe rica vive na Elysium, que é uma espécie de plataforma espacial que fica na superfície da Terra, e a classe pobre fica na Terra, que mais parece um inferno. E a classe pobre é subjugada e escravizada pela elite da Elysium. Um filme totalmente baseado neste conceito pagão mitológico, e quem revelou aos gregos que o Hades era dividido entre o Elysium e o Tártaro? Com certeza os deuses que eles adoravam revelaram essas coisas para eles. E os judeus adaptaram este conceito grego às suas crenças. Alguns criam que as almas boas iriam para o seio de Abraão, também conhecido como Gan-Eden, e as almas ruins iam para o Gehinom, um lugar de tormento. Não há respaldo nem na lei nem nos profetas para se crer nisso. Jesus usou aquele conceito para ensinar uma verdade superior. E os que defendem que este texto é uma história literal, apelam pelo fato de Jesus citar nomes pessoais, o nome de Abraão e o nome de Lázaro. Só que o nome do rico não é mencionado. E os homens justos que morreram antes de Abraão? Abel, Noé, eles foram para o seio de quem? E será que Abraão foi para o seu próprio seio? As Escrituras dão bom testemunho de Abraão. Em Gênesis 15, depois de Deus lhe fazer grandes promessas, diz: E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus diz a Abraão que ele seria sepultado com seus pais. No capítulo 25 é narrado a morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e parto de dias, e foi congregado ao seu povo. Primeiro Deus disse a Abraão que ele seria sepultado com seus pais.
E aqui eu li que ele, ao morrer, foi congregado ao seu povo. Só que o povo de Abraão não eram judeus, eram gentios, eram todos pagãos. E quando Deus se manifestou a ele pela primeira vez, disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. No princípio Deus disse para ele deixar a sua parentela, mas no fim que ele seria congregado a ela. E por quê? Porque todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Uma vez que a parentela de Abraão era idólatra, e se o texto do rico e o Lázaro fosse realmente uma história real, não faria nenhum sentido Abraão estar congregado com seus pais no hipotético lugar que tinha o seu próprio nome. Congregado com seu povo significa que, como a parentela de Abraão morreu, ele também morreria e seria sepultado. O pó voltaria ao pó, e não que ele continuaria vivo e inauguraria o seio de Abraão. Não há respaldo para se justificar esta crença no Antigo Testamento. O texto não é uma história literal, na narrativa não aparece o nome do homem rico, mas ele representa os judeus, filhos legítimos de Abraão, segundo a carne, que receberam os oráculos divinos de primeira mão. Romanos 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então os judeus, em relação aos gentios, foram privilegiados, mas na hora da promessa, a grande maioria rejeitou o Messias. E no dia do juízo, os incrédulos serão julgados. E o mendigo Lázaro, como eu frisei, representa os gentios, que eram ignorados pelos judeus, taxados como cães imundos, indignos do favor do céu, que comiam das migalhas que caíam da mesa. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O nome Lázaro é a adaptação grega do nome hebraico Eleazar, que significa agraciado por Deus, e os gentios foram incluídos na comunidade de Israel. Eles foram agraciados por Deus. E o nome Abraão, como sabemos, significa pai de multidões. E a promessa feita para Abraão é que nele seria bendita todas as famílias da terra. Isso inclui judeus e gentios. E é isso que Cristo trata nesta parábola, a redenção dos gentios. Além disso, ele condena a avareza dos fariseus, enfatiza a doutrina da ressurreição e que os incrédulos, como o rico, darão conta no dia do juízo. Jesus não está endossando o ensino grego da imortalidade da alma. No versículo 27, eu leio: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se for para se interpretar esse texto literalmente, teríamos que interpretar que Moisés e os profetas estavam vivos na época de Jesus, e que era possível ouvi-los literalmente. E todos nós sabemos que eles não estavam vivos naquela época, mas que eles representavam as Escrituras que davam testemunho do Messias. Versículo 30. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Se eles não criam na lei e nos profetas, também não creriam no Messias. O foco dessa parábola está nesse versículo. Os judeus adaptaram os ensinos de Sócrates, Platão, a teologia deles, criaram o seio de Abraão, criam a imortalidade da alma, mas não criam que o Messias é o único que pode dar a imortalidade, a vida eterna, e para se ressuscitar é necessário morrer. A palavra Hades aparece no texto de Apocalipse, capítulo 20. Eu leio aqui a partir do versículo 12. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que neles havia,
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João só viu os mortos serem lançados no lago de fogo depois do juízo do trono branco. Se não existe condenação antes do julgamento na justiça da terra, muito menos na justiça celestial. João viu cada um sendo julgado segundo as suas obras. Se uma pessoa de 30 anos morrer na incredulidade, e se ela cometeu erros dentro de um lapso limitado de tempo, e depois passar a eternidade toda queimando viva no lago de fogo, este julgamento não seria proporcional às suas obras. No texto grego aparece a palavra Hades, que foi traduzida para inferno tanto no versículo 13 como no versículo 14, e a teologia tradicional reza que todos que morrem sem salvação vão direto ao inferno. E como eu tenho defendido, Sheol, Gehenna, Hades, nos escritos dos apóstolos não tem nada a ver com o reino onde Satanás habita com seus demônios. E o texto diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Se todos os ímpios vão ao inferno ao morrerem, por que João faz distinção dos mortos que vêm ressuscitados do mar e dos mortos que vêm ressuscitados do inferno? Porque eles não vieram todos do mesmo lugar. E muitas pessoas morreram no mar. Houve guerras marítimas, barcos afundaram no fundo do mar. O Titanic é um exemplo. Muitos morreram afogados, Faraó e seus exércitos afundaram no Mar Vermelho. Se João faz distinção de mortos que vêm do mar e do inferno, que a tradição diz que é o lugar onde Satanás habita, é porque a teologia tradicional está errada. E este lugar aqui não pertence ao diabo. Ele nem é região de vivos, mas sim região de mortos. É um texto interessante, está em Amós 9, versículo 2. Ainda que cavem até ao Sheol, até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Se Sheol fosse um lugar de juízo, qual a necessidade de Deus tirar os ímpios de lá para executar o juízo? Sabe por que os mortos têm que esvaziar o Sheol? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que estão na onde? No sepulcro, no lugar dos mortos, no pó da terra. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Justos e injustos estão retidos pelo poder da morte no Sheol, no pó da terra. E se os justos sairão para a ressurreição da vida, é porque eles não estavam vivos no céu. E se os injustos vão ressuscitar para serem condenados, é porque eles não estavam sendo atormentados no inferno. Todos eles esvaziarão o Sheol para receberem o galardão, quer de vida eterna, quer de morte eterna. Bom, nesta série de vídeos eu falei sobre as diferentes palavras que foram traduzidas para a palavra latim inferno, que não tem nada a ver com o que o Messias e os apóstolos ensinaram a respeito do assunto. Hoje se prega a mitologia e os espíritos enganadores respaldam essas mentiras, pois o objetivo deles é denegrir o caráter e a justiça de Deus através dessa mentira de inferno eterno. Eu termino esta série por aqui, mas vou continuar abordando sobre o assunto nos próximos vídeos. Obrigado por me acompanhar, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos e até a próxima.